Nós estamos nessa manhã na segunda mensagem da série do livro de Daniel. E Daniel, o tema central deste livro é que nós vivemos com Deus num mundo sem Ele. Porque Daniel viveu num mundo sem Deus. Ele foi levado como cativo pelo Império Babilônico para uma terra que não conhecia o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus revelado nas Escrituras Sagradas, o Deus da Bíblia. E ele é completamente, então, inserido numa cultura sem Deus, uma cultura pagã, uma cultura politeísta, uma cultura sem os valores, né, do Deus bíblico, Deus verdadeiro, o Criador de todo o universo. E ele tem que viver, então, como fiel a Deus, como filho de Deus, no meio dessa geração. É o desafio que cada um de nós temos. Porque nós não estamos num mundo com muita religião, mas sem temor de Deus. Nós estamos num mundo com muitos deuses, mas não realmente com a adoração voltada para aquele que é único, digno de louvor e adoração, de consagrarmos nossa vida a Ele. Então o livro de Daniel é fascinante, eu motivo você a ler nesses dias, a meditar nas Escrituras Sagradas, realmente no que esse livro tem, porque ele é poderosamente impactante, com muitas lições para nós. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Daniel. Nós temos aí uma riqueza, e eu espero que no tempo que nós tenhamos aqui a gente possa extrair muitos princípios, muitas verdades que vão abençoar o seu coração nessa manhã. Eu creio que todos nós gostamos de uma boa história, não é verdade, irmãos? Você gosta de uma boa história? Aliás, muitos programas na televisão fazem sucesso por conta de que eles estão contando a história das pessoas, né? Basta alguém chegar para você e falar assim: rapaz, olha, aconteceu o seguinte, né? Era uma vez, olha, eu ouvi uma história que aconteceu o seguinte, você já se interessa, todo mundo gosta de história. E aqui nós temos não só uma história, nós temos um relato histórico, algo que realmente aconteceu, registrado na história ao longo dos séculos. E eu quero que você leia comigo alguns trechos, né? Nós vamos ler o capítulo todo, mas em partes, para não ficar cansativo e para que você acompanhe o desenrolar dessa história no capítulo 2. E o primeiro, nós vamos pensar em partes dessa história. A primeira parte dessa história nós vamos ver sobre a crise no reino, ou a crise na Babilônia. Babilônia é o maior império do mundo, conquistou todos os reinos à sua volta. Uma expansão territorial imensa. Nabucodonosor é chamado de rei de reis, senhor de senhores, de um Deus. Ele é o Deus na Babilônia. A sua palavra está acima da lei, está acima das estruturas de governo. Não tem um congresso, não tem um Supremo Tribunal Federal, não há nada sobre ele. Ele dita quem vive, ele dita quem morre. Ele tem todo o poder nas mãos, é uma monarquia, ele é autocrático. Ele é soberano sobre os reinos do mundo. E isso fica claro no livro de Daniel, especialmente no capítulo 2. Mas olha o que acontece dos versos 1 a 3. Diz aqui: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. A sua mente ficou perturbada, que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, ele lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Vamos acompanhar aqui comigo, vamos ficar nesse primeiro slide. Queria que você pensasse aqui que esse que é soberano, rei de reis, senhor de senhores, está perturbado. Ele está angustiado, profundamente angustiado com um sonho que ele não lembra os detalhes, mas que realmente mexeu muito com ele. Aliás, na cultura da época, um sonho que a pessoa não se lembrava era sinal de mau agouro. E ele está então completamente perturbado, ele perdeu o sono, ele perdeu a segurança, ele perdeu a paz, ele perdeu o equilíbrio emocional. E ele convoca aqui então todos os sábios da corte, né? Aqui nós temos aqui os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, porque ele está profundamente perturbado. Ele era dono do mundo, ele era soberano da maior potência mundial, ele tinha o maior exército do mundo, a maior riqueza do mundo, o centro de maior sabedoria do mundo, mas ele está perturbado, ele está completamente perturbado. Sabe por quê? Porque apesar de ser soberano do mundo, com o sonho ele sabe que tem um poder maior que ele. Ele está completamente perturbado porque ele sabe que ele sonhou algo que ele não tem controle. E quando nós perdemos o controle, nós nos perturbamos. Assim acontece comigo e com você. Perdemos o controle na área financeira, perdemos o controle numa situação familiar, numa situação conjugal, perdemos o controle e nós então somos profundamente afetados por isso. Porque a sede do ser humano é ter controle sobre todas as coisas, o que é uma ilusão.
E nós achamos então que nós temos controle sobre as circunstâncias, que nós podemos lidar com a nossa vida sozinhos. E é claro que um rei como Nabucodonosor, mencionado cerca de 90 vezes nas Escrituras Sagradas, era alguém que achava que tinha todo o domínio. Ele conquistou os reinos do mundo. Reis se prostraram diante dele, ele executou reis diante dos seus olhos. Ele tinha um exército mais poderoso, mas ele não tinha paz. Porque agora ele sabe que existe algo que ele não tem controle, que está acima dele, que ele é limitado em conhecimento, que ele não tem como lidar com isso. Então ele chama todos os sábios do reino. Ele tem que administrar algo que está além da sua capacidade. E aí então nós vemos o texto seguindo que o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. O rei chega ao ápice da sua loucura. Como ele está tremendamente perturbado e inseguro, então ele pede aos seus sábios, à sua corte, que faça algo que é impossível. É impossível, porque ele diz: eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e também me revelem o que eu sonhei. Ele não chegou para os sábios e disse assim: olha, eu sonhei isso, 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 eu quero a revelação. O que isso significa? Não, ele quer até que os sábios descubram o que ele havia sonhado. Ele exige dos homens aquilo que os homens não poderiam oferecer. É a prepotência do rei, é você pedir algo que as pessoas não podem dar. E ele faz isso de duas formas. Ele faz pela força. Ele diz assim: se vocês não fizerem isso, eu vou cortar vocês em pedaços. E ele podia fazer isso. Ele já teria feito isso com certeza na vida, com muitas outras pessoas. E eu vou destruir tudo que vocês têm. Vai virar tudo entulho, se vocês não fizerem. Ele tem força, ele tem poder, e ele também tem dinheiro. Porque daí ele diz o seguinte: se vocês me derem, eu vou dar muitas honras a vocês. Eu vou realmente dar recompensas e grandes presentes, honrarias a vocês. Ou seja, ele tem força, poder e ele tem dinheiro. E quem tem força, poder e dinheiro pensa que pode comprar as pessoas. Compra as pessoas, manipula as pessoas e muitas vezes exige das pessoas coisas difíceis ou coisas até que as pessoas não podem dar. Nós vivemos num mundo assim. As pessoas têm poder, elas têm dinheiro e elas acham que estão acima dos outros. E elas então demandam das pessoas aquilo que elas querem, como grandes loucos, como pessoas que são egocêntricas e que dominam sobre os outros. Ele determina a morte de todos os sábios e magos, com todos os seus bens. E o texto segue: mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram em enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. O ponto da insegurança do rei é tamanha, que ele diz assim: vocês estão querendo me enganar, vocês estão querendo me manipular, vocês estão querendo que eu esqueça esse assunto, que o tempo passe, e que eu não faça aquilo que eu determinei, mas eu já determinei: se vocês não revelarem o sonho e não interpretarem para mim, vocês vão morrer. No ápice da sua insegurança, ele toma essa postura. Ele pede aquilo que é impossível aos homens. Você já notou que gente insegura se torna autoritária? Você já notou que gente insegura se torna tirana? E esse é o grande dilema dos governadores, dos reis do mundo, daqueles que detêm o poder, porque quando eles estão inseguros quanto à sua posição, então eles se tornam realmente muito duros com aqueles que estão à sua volta ou abaixo deles. É assim na história da humanidade. Todos os reis, todos os dominadores deste mundo, na sua insegurança, alguém vai tirá-los de lá. Eles têm medo de traição, eles têm medo de um golpe, eles têm medo de que alguém os tire da sua situação de poder. Então eles se tornam cada vez mais tiranos, mais duros, para não permitir que ninguém faça isso. E quando ele olha para os seus sábios, os seus magos e feiticeiros, é bom destacar aqui: magos eram os possuidores de conhecimento dos mistérios sagrados, das ciências ocultas. Os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, aqueles que usavam magias e invocavam os espíritos malignos. Os caldeus eram a casta sacerdotal de homens sábios do reino. E quando ele convoca toda essa galera,
ele se torna completamente tirano. E ele está revelando aqui a sua insegurança. Quando você se torna duro demais lá no seu casamento, duro demais com seus filhos, duro demais no seu local de trabalho, duro demais no seu relacionamento, isso pode realmente revelar o quanto você está inseguro a respeito de quem você é, do que você já conquistou, do que você tem nas mãos, do que você tem como propósito de vida. A insegurança nos leva a agir como loucos e nos leva a agir como dominadores daqueles que estão à nossa volta. É interessante aqui que nos versos 10 e 11, os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Veja que os sábios aqui, eles argumentam ao rei: ninguém pode na terra fazer o que o rei exige. Jamais um rei exigiu uma coisa assim. Isso é inédito. Ninguém chegou ao ponto de loucura. Talvez porque ninguém tenha chegado a um ponto tão alto como Nabucodonosor. Ninguém chegou a um ponto de loucura. Quanto mais alto, mais a pessoa tem medo de sair de lá, de cair de lá. Eles dizem assim: olha, jamais houve alguém que exigisse algo tão grande. E aí eles dizem mais: somente os deuses podem revelar algo assim. E aqui nós temos algumas verdades sobre aquilo que eles pensam de Deus ou deuses, da sua teologia. Primeiro, nós vemos que esses sábios eram politeístas. Eles não falam somente Deus pode revelar, eles falam somente deuses. Eles criam em muitos deuses. Segundo, eles dizem: os deuses não estão entre os homens. Ou seja, os deuses não estão interessados na vida aqui, eles são distantes, eles estão alheios, eles são indiferentes aos nossos problemas. Não tem como recorrermos a esses deuses, porque eles não fazem parte aqui do nosso mundo. Isso porque eles não conheciam o Deus da Bíblia, o Deus de Daniel, o Deus das Escrituras Sagradas. Porque, como já mencionei aqui na minha oração, Deus habita sim acima de tudo e de todos, no alto e sublime trono, como diz Isaías 57:15, mas Ele habita também com quebrantado e contrito de coração. O Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, é um Deus presente, é Jesus Cristo, Deus conosco, Deus Emanuel. E essa galera aqui não conhece esse Deus que é próximo, esse Deus que se interessa pelos nossos problemas, pelos nossos dilemas, esse Deus que se interessa pelas nossas dores, esse Deus que se importa conosco, com a gente aqui. Eles não conheciam esse Deus. Aliás, irmãos e amigos, os povos da terra, as nações onde Deus da Bíblia ainda não se tornou Senhor do coração, os povos não conhecem esse Deus que eu e você temos o privilégio de adorar, esse Deus que eu e você temos o privilégio de amar, de servir, de obedecer, de honrar. Eles não conhecem esse Deus de perto, esse Deus conosco. Agora olha o que acontece. Todos nós estamos vendo aqui dentro de uma crise que se instala na Babilônia. Eles não têm crise de dinheiro, eles não têm crise de recursos. A crise aqui tem a ver com um rei autoritário que quer realmente lidar com a sua insegurança, com um mistério que ele não tem controle. A crise se instala. E o verso que segue diz assim, que isso deixou o rei tão irritado e furioso, que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto, para que fossem mortos os sábios, e os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. No capítulo 1 nós vemos que Daniel e seus 3 amigos, eles são colocados na corte do rei para serem treinados, educados na cultura da Babilônia por 3 anos. Eles são fiéis a Deus, escolhem não se contaminar com a comida do rei, com a cultura estabelecida ali, não se aliançar com o rei, se colocando diante do rei em uma submissão, sim, mas não acima de Deus. Eles escolhem honrar a Deus em primeiro lugar, e não o rei e a sua cultura. E agora eles estão dentro da corte. E como eles estão dentro da corte e foram treinados, eles também têm que dar agora resposta. E se eles não têm essas respostas, eles vão morrer com os sábios da Babilônia. Isso aqui é algo que a gente vê se instalando em todo um império. Aquilo que é o centro do poder político, do mundo, está agora em crise por conta de um rei inseguro. Agora vamos para um segundo momento. É a solução para a crise. Onde que está a crise quando homens e mulheres estão enfrentando um problema do qual não dão conta? Onde nós encontramos solução? Onde? E aqui cabe um detalhe, irmãos.
Apesar de todo o poder, todo o domínio, todo o dinheiro que esse rei tinha, ele estava inseguro. E aqui cabe uma lição muito prática para nós, irmãos. Não há dinheiro, não há poder nesse mundo que vai te dar a segurança que você precisa. Não há ninguém que vai encontrar nas conquistas desse mundo, nos bens materiais. Não importa você construir o seu império pessoal, isso não vai dar a segurança que você anseia dentro do seu coração. É só Deus, o relacionamento com aquele que é Deus. Ele sim pode dar essa segurança a você. Ele vai te dar essa paz interior. Ele vai te dar equilíbrio e estabilidade. Não é o poder desse mundo, não é o dinheiro, não é o sucesso desse mundo que vai dar isso a você. E nós poderíamos citar aqui inúmeros exemplos de que isso é verdade. Agora, onde está a solução para a crise? Então o texto segue. A Bíblia diz aqui que Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Nós não sabemos bem por que Daniel e seus amigos ainda não estavam a par do edito do rei, mas eles não estavam sabendo o que aconteceu, e quando o comandante do rei chega então para executar Daniel aqui com muita sabedoria, a Bíblia diz aqui que ele fez isso com muito bom senso, sabedoria e bom senso. Ele chega para o comandante da guarda do rei e diz assim: não, espera um pouquinho, eu vou procurar o rei, porque Daniel aqui, ele tem uma sabedoria vinda de Deus. A Bíblia diz no capítulo 1 que Deus havia dado sabedoria a ele e aos seus amigos, e ele também tem uma prudência. É certo aqui que Daniel, ele é ousado por um lado e é muito prudente pelo outro. Ele é ousado porque ele vai falar com o rei. Quem diante de um rei como esse teria coragem de falar com o rei e chegar assim: peraí, rei? Quem teria coragem de erguer a voz com o rei, de procurar o rei? Mas Daniel tem. Ele tem ousadia, ele tem iniciativa. Ele vê que a crise está instalada, ele vê que a tragédia é certa, e ele procura o rei com toda a sabedoria e respeito. Mas a segunda coisa é que ele procura o rei com confiança. Ele tem fé de que Deus poderia revelar a ele um mistério que havia gerado toda essa crise. Então ele pede para o rei, ele pede um prazo para que o rei possibilitasse um tempo em que ele buscasse a interpretação. Agora olha o que acontece aqui. Daniel voltou para casa, o texto segue dizendo: contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. O que nós observamos nesse texto é que, em primeiro lugar, Daniel busca o rei e pede um prazo, com muita ousadia e confiança. Segundo, ele busca os seus amigos. Ele busca os seus amigos e pede oração, irmãos, porque Daniel, apesar de sábio, de tudo que Deus havia lhe dado, ele não assume as rédeas da sua vida. Daniel de nenhuma forma toma o controle nas suas mãos. Daniel não fica se achando que ele é o mais inteligente, que ele é o mais capaz, que ele é o sábio, que ele poderia resolver essa situação. Daniel de nenhuma forma toma realmente o controle nas mãos e diz assim: eu assumo e eu faço acontecer. Não, Daniel não é prepotente. Daniel de nenhuma forma assume uma posição que ele jamais poderia assumir. Mas eu fico pensando quantos de nós aqui, irmãos, diante das crises da vida, das situações que enfrentamos, ao invés de sermos realmente humildes e buscarmos a ajuda das pessoas em oração, ao invés de pedirmos: não dou conta, eu não posso, eu preciso de ajuda, nós tomamos tudo nas mãos e achamos que vamos vencer por nós mesmos, com nossos recursos, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência. Daniel era tão sábio, mas ele não age assim, irmãos. Ele não age assim. Ele pede oração, irmãos. Ele pede oração aos seus amigos. Como é triste alguém que está destruindo, que está enfrentando uma situação, destruindo a si mesmo, as pessoas à volta por falta de humildade. Como é triste encontrar alguém que numa crise da vida não tem para onde correr, não tem como recorrer a Deus e a seus irmãos na fé. Você e eu conhecemos pessoas que estão enfrentando crises terríveis, mas que eles não têm humildade o bastante para recorrerem a Deus e nem aos seus irmãos, porque não têm irmãos na fé. Como é triste alguém não poder contar com um amigo, não poder pedir oração para alguém, porque existem momentos na nossa vida que a gente precisa de alguém do lado, alguém que a gente vai abrir o peito, que a gente vai chorar com a pessoa e vai pedir: por favor, ore por mim, eu não estou dando conta disso, eu não sei como resolver esse problema, ore por mim. E veja que então que Daniel ele vai ao rei
com ousadia e confiança, ele vai aos seus amigos e pede oração. E aqui a importância, vale destacar, irmãos, a importância de sermos igreja, a importância de termos relacionamentos, a importância aqui dos grupos pequenos que temos na igreja, onde nós abrimos o coração, pedimos oração uns pelos outros, onde nós podemos recorrer a esse poder de Deus que está no seio da igreja, a igreja em comunhão. A Bíblia diz que nós devemos orar em secreto, sim, dobrar o nosso joelho, e o nosso Pai que vem em secreto vai nos ouvir. Mas a Bíblia também diz que nós devemos orar uns pelos outros e carregar as cargas uns dos outros. E isso só é possível na comunidade da fé, quando você não anda sozinho, quando você é humilde o bastante para reconhecer: eu preciso do meu irmão, assim como o meu irmão precisa de mim. Nós precisamos dessa comunhão em Cristo, ela é preciosa demais, irmãos. Agora a terceira coisa que nós vemos aqui é que eles vão a Deus, por isso eles oram. Eles vão falar com Deus a quem eles servem, a quem eles honram, a quem eles amam, a quem eles temem. Eles vão falar com Deus, por isso eles oram. Eles vão falar com Deus não dizendo assim: Deus, o Senhor tem que dar isso aqui, o Senhor tem que dar essa revelação, o Senhor tem que nos mostrar o sonho. Nós somos teus filhos, somos filhos do rei. Não, eles vão, e a Bíblia diz aqui que eles pedem misericórdia. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia acerca desse mistério. Vamos orar: Senhor, tem misericórdia. Eles chegam numa profunda atitude de humildade diante de Deus e diz: Deus, tem misericórdia. Misericórdia é cordialidade para com o nosso estado de miséria. Eu me reconhecer pequeno e dizer assim: Deus, eu preciso de Ti nesta hora. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Qual a atitude desses jovens diante de uma crise de tamanhas proporções? Enquanto os magos criam nos céus, Daniel e seus amigos falam com aquele que é o Deus dos céus, que criou os céus e a terra e criou o universo. Enquanto os magos estudam, os astrólogos, eles estudam os astros que Deus criou, Daniel e seus amigos conhecem o Deus que criou todos esses astros e buscam a Ele, vão direto na fonte, no Criador de todas as coisas, aleluia. Enquanto nós vemos aqui os magos completamente perdidos, nós vemos Daniel e seus amigos sabendo a quem recorrer, sem bater cabeça de um lado para o outro, sabendo que existe um Deus que criou todas as coisas, que tem poder para todas as coisas e que tem misericórdia para com aqueles que clamam a Ele. A Bíblia diz aqui que Deus então revelou a Daniel o sonho e a sua interpretação numa visão à noite, que Deus concedeu isso. E olha qual é a expressão de exultação, de adoração que Daniel tem aqui. A Bíblia diz no texto que segue: Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. É um salmo de adoração, uma doxologia. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Glória a Deus, irmãos. Tem crise? Tem crise. Mas aonde está a solução? Solução está no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, no Rei dos reis, aquele que é digno, que criou todas as coisas. Olha como Daniel exalta o Senhor: Ele é Deus dos céus, seja o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e o poder pertencem a Ele. Deus não só tem sabedoria, Ele tem poder. Poder sem sabedoria não é nada, irmãos. É uma tragédia, como era nas mãos de Nabucodonosor. Sabedoria sem poder não leva a executar tudo aquilo que se planeja, mas Deus une os dois numa perfeição completa. Sabedoria e poder. Deus é digno de adoração. Ele é Senhor das épocas, dos tempos, irmãos, das estações. Deus é Senhor do tempo. Ele é Senhor do tempo. Aqui a Bíblia diz que Ele é Senhor da história. Ele levanta reis e Ele destrona reis. Ele está no controle sobre todas as coisas. Ele jamais deixou o seu trono, deixou de ser Deus soberano. Aleluia, Ele é o Senhor da história. Como Daniel diz aqui: Tu és, ó Rei, és Rei de reis. Daniel, na verdade, diz isso no verso 37 e 38, se você acompanhar na sua Bíblia: Tu és o Rei de reis, o Deus dos céus, tem dado domínio, poder e força àquele que está reinando na Babilônia. Deus chega para Nabucodonosor e diz assim: Tu és o Rei dos reis. Daniel afirma isso: Você é o Rei dos reis, mas quem te deu isso foi o Senhor.
porque é Ele que estabelece. Foi o que Jesus disse para Pôncio Pilatos quando estava sendo julgado: olha, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não tivesse sido dada. Por isso no verso 37 e 38 que eu estou mencionando, Daniel chega para o rei da Babilônia e diz: tu és rei, sim, rei de reis. O Deus dos céus tem dado a você domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos Ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves do céu. Onde quer que vivam, Ele fez de ti o governante de todos. Deus deu uma autoridade suprema a Nabucodonosor, sim, era Deus que deu isso. Não era a sabedoria de Nabucodonosor que o havia levado lá, não era a sua experiência, não era o seu conhecimento, a sua estratégia, as suas ambições, não, Deus havia levantado esse rei, naquele momento da história, porque Deus é soberano. Muitas vezes eu e você achamos, temos um sucesso, temos uma prosperidade, e a gente começa a achar que é a gente que pode, é a gente que faz, é a gente que é capaz. É por isso que é muita gente que prospera materialmente, prospera financeiramente, começa a ter sucesso profissional e abandona a fé, porque ele se esquece que quem está concedendo a ele se esquece que quem está concedendo a força, conhecimento, a oportunidade, a saúde para isso, é Deus, mas ele não reconhece, porque o orgulho toma o coração. Deus está dizendo assim, que Ele é que estabelece reis, Ele que estabelece líderes, é Ele que faz com que a gente tenha êxito. A nossa vida está nas mãos dEle, irmão. Você lembrou isso nessa manhã? Você nem abriria os olhos nessa manhã se não fosse a graça de Deus. Você não levantaria da sua cama se não fosse a graça de Deus, como eu também, nenhum de nós aqui. Ele afirma: Deus conhece todas as coisas, todos os mistérios, aquilo que está profundo, oculto aos olhos dos homens, Deus conhece tudo. E Ele revela o que está escondido e obscuro. Ele revela porque Ele tudo conhece. Terceiro momento dessa história é a revelação do sonho. Esse sonho tem uma revelação. Qual é? O que acontece aqui? Por que isso está registrado na Bíblia pelos séculos dos séculos? Qual a revelação desse sonho? Então observe o texto que diz assim: então Daniel foi falar com Arioque, que era o comandante do rei, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. Vou ler de novo: nomeado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Daniel é que procura o comandante e diz assim: me leve ao rei porque eu tenho a interpretação. Aí quando o comandante chega do rei, o que o cara diz? Eu encontrei Daniel, eu sou o cara. O cara está querendo tomar vantagem, se promover em cima de Daniel. Estão notando como é o ser humano? Ele chega para o rei: não, eu achei, eu que tenho a solução porque eu achei o cara que interpretou. Não, foi Daniel que diz assim: eu tenho interpretação. E aí acontece aqui a sequência. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Agora olha o que Daniel responde: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios, aleluia. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Daniel, diferente do comandante do rei que quer se promover, fica se achando, Daniel tem a atitude completamente humilde. Ele diz: não, ninguém é capaz, eu não sou capaz de dar interpretação ao rei, mas existe um Deus nos céus que é. Ele revela o mistério, Ele é capaz. Daniel não toma a glória de Deus, não usurpa a glória de Deus, não rouba a glória de Deus. Daniel diz assim: ninguém é capaz, rei, nem eu, mas existe um Deus que revela, existe um Deus grandioso, existe um Deus que revela. E Deus revelou o que vai acontecer nos últimos dias. Deus está revelando a você o futuro da humanidade. É um sonho profético que você teve. A Bíblia diz aqui que o texto segue. Daniel segue explicando ao rei: o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Agora Daniel conta o sonho. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Senhor, Daniel diz assim: rei, não é por mim, é pelo Senhor. Não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens. Você lembra que Daniel havia sido destaque no capítulo 1, ele e seus amigos,
Mas ele não diz assim, é porque a gente teve bom treinamento e a gente aproveitou a oportunidade. Não, é o Senhor. Mais uma vez eu destaco isso. Porque num mundo onde tantos querem usurpar a glória de Deus, onde você vê líderes religiosos, você vê pregadores do Evangelho tomando a glória de Deus, eu posso, vem aqui que eu determino, vem para a campanha tal que nós vamos fazer aqui acontecer. Onde nós vemos gente falando na televisão dessa forma. Aqui existe um homem que está completamente dominado pelo Senhor, de temor de Deus, sendo usado por Deus numa situação de crise mundial, e diz assim, não sou eu, é Deus. Ele diz assim, tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Essa é a revelação do sonho, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Ele conta o sonho na sua descrição completa. Deus revelou a Daniel, porque Deus tudo conhece. Agora vamos para o quarto momento e último, a interpretação do sonho. O que esse sonho significa? O que esse sonho tão perturbador na mão de um tirano, de um rei de reis, fez uma crise? O que esse sonho significa? O que é que Deus estava falando a respeito do futuro? Então nós vemos o seguinte, Daniel afirma, tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos Ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, Ele fez de ti o governante deles todos. Já havia mencionado esse texto. Então Daniel diz, tu és a cabeça de ouro. O rei estava acima de todos naquele momento da história. Deus havia colocado assim, tu és a cabeça de ouro. Ele não fala da Babilônia porque o rei inclusive estava acima do governo, acima do império. Ele fazia, a palavra dele era lei, era final. Ele não estava abaixo da lei, do congresso, ou alguma estrutura de governo, como já mencionei. Agora o texto segue dizendo, depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre a terra. Então nós temos aqui a interpretação. A cabeça de ouro era a Babilônia. Ele era soberano, acima de tudo e de todos. O segundo reino, cujo peito e o braço eram de prata, conforme o verso 32 afirma, era inferior ao reino de Nabucodonosor. É o reino que vem após, que é o reino medo e persa, que também domina o mundo, que conquista a Babilônia, que é usado por Deus para trazer o povo de Israel de novo à terra de Israel, à terra de Judá. Mas por que esse reino é menor? Porque o Medo e o Persa, o rei dos Medos e Persas, estava abaixo da lei. Se ele fazia um edito, ele mesmo não podia revogá-lo. Ele estava abaixo da lei, não era como Nabucodonosor. E nós vamos ver no capítulo 6 de Daniel exatamente uma situação em que isso acontece. O reino Medo e Persa era inferior, porque o rei Medo e Persa estava debaixo da lei. O terceiro reino é o reino de bronze, que governará toda a terra. O ventre e os quadris eram de bronze, conforme o verso 32 afirma. Qual reino foi esse, irmãos? O reino grego, com Alexandre o Grande, que dominou a terra, que substituiu o império Medo-Persa. Esse reino foi grandioso, é o reino que sucedeu. Aí o texto segue dizendo do quarto reino. Finalmente haverá um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força, da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Ele segue interpretando o sonho, assim como os dedos eram de parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Qual é esse quarto reino, irmãos? Você que já estudou a história da humanidade sabe que depois do Império Babilônico vem o Medo-Persa, depois vem o Império Grego, e depois vem o Império Romano, que foi maior do que todos esses impérios. O Império Romano foi mais poderoso do que todos eles.
Só que ele tinha um lado forte e um lado frágil. O lado forte eram as leis, Aí nós temos a organização, o direito romano, a organização política, o seu exército. Esse era o lado forte do Império Romano. E qual o lado frágil? Pés de barro. Era justamente o nível moral do império, a podridão dentro do império, a corrupção, a luxúria. E isso tornou o império tão poderoso, ao mesmo tempo frágil. Agora o texto segue, e aí nós vamos concluir a interpretação do sonho. Ele diz: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Qual é esse quinto reino, irmãos? Qual é a pedra que vem e que esmigalha todos os reinos do mundo e que permanece para sempre? A Bíblia diz que a pedra é Jesus Cristo, a pedra principal da esquina, a pedra angular. Os nossos pés estão debaixo dessa rocha que é Jesus. Ele veio estabelecer o seu reino. Ele chega em Marcos 15, 1:15 e diz assim: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Exatamente o quinto reino, que é o reino de Deus, vem dentro do Império Romano, que era o quarto reino poderoso. Enquanto o quarto reino está estabelecido, o reino de Deus é chegado, irmãos, dentro do Império Romano, numa terra que era seca, que era árida, no menor dos países ali, numa terra esquecida. Jesus vem e nasce, e ele estabelece o reino de Deus nesse mundo. E esse reino não tem fim, irmãos. Esse reino não tem fim. O reino de Deus chegou em Cristo. E esse reino está crescendo, está se movendo na história humana. Nunca ninguém conseguiu destruir outros impérios, ideologias. O comunismo tentou destruir, queimar Bíblias, destruir a igreja, nunca conseguiu. Vários reinos ao longo da história da humanidade tentaram destruir o reino de Deus, jamais conseguiram. Tentaram apagar a igreja de Cristo sobre a face da terra, jamais conseguiram. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, Jesus afirma: eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, o quinto reino é o reino de Deus. E quem pertence ao reino de Deus? Eu espero que você pertença a esse reino que é eterno, indestrutível, inabalável. Esse é o reino que prevalece sobre todos os reinos da terra. E hoje, irmãos, não tem o poder dos Estados Unidos, nem Rússia, nem China, nem Coreia do Norte, qualquer outro poder acima do poder de Deus. Ele ainda continua Senhor da história. Ele continua sendo o Rei de reis e Senhor dos senhores. Todo joelho vai se dobrar, irmãos. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a pedra que vai esmigalhar todas as estruturas humanas, políticas, sociais, econômicas. Nada vai restar. Quando Jesus vier na sua glória, todos os reinos deste mundo cairão. Nada vai sobrar, irmão, a não ser aquilo que dura para sempre, porque é eterno, que é o reino de Deus. É o reino de Deus. A interpretação desse sonho, séculos e séculos são revelados aqui ao Nabucodonosor e através de Daniel. Séculos e séculos de história, até o tempo de fim. É o reino de Deus que entra na história dentro do Império Romano e que prevalece até o último dia, quando Jesus voltar. É a supremacia do reino de Deus sobre todos os reinos do mundo, porque o reino de Deus é eterno. Isso é glorioso demais, irmãos. Isso tem que inspirar o nosso coração. Isso tem que nos encher de adoração. A alma tem que engrandecer ao Senhor mesmo. Isso é demais, irmãos. E aqui quero fazer algumas aplicações com vocês. Aliás, faço questão de destacar que existe uma mensagem muito boa do pastor Hernandes Dias Lopes. Inclusive, eu acho que ele tem até comentário no livro de Daniel, que ele é um estudioso, é uma referência como estudioso das Escrituras, sobre Daniel capítulo 2, até acho que sobre todo o livro de Daniel. Mas eu quero fazer algumas aplicações aqui para você levar para o seu coração. Primeira, as crises humanas são oportunidades do agir sobrenatural de Deus. Instalou-se uma crise no império mais poderoso do mundo, mas essa crise foi a oportunidade de Deus agir, a revelar a sua glória, manifestar o seu poder através dos seus servos. Observe que Deus usa seus servos. Mesma coisa, quem Deus usa para fazer diferença nesse mundo somos eu e você, irmãos. Somos nós. Deus não veio e apareceu para Nabucodonosor e disse: não, eu vou te revelar. Não, Deus usou o seu servo fiel.
Deus continua usando homens e mulheres, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós somos os instrumentos de Deus na nossa geração. Viva como tal, e entenda que a crise que a gente passa aqui nesse mundo, irmão, de corrupção, de desmando, a crise econômica, a crise política, a crise social, que isso não de nenhuma forma afeta o reino de Deus, e que as crises são oportunidades de vermos o agir sobrenatural de Deus na igreja e através da igreja nesse mundo. Outra coisa, se você está passando em uma crise pessoal, familiar, lembra, a crise é a oportunidade de Deus manifestar o seu poder. Você está enfrentando uma crise nessa hora da sua vida, você está passando por um deserto, você está atravessando realmente um vendaval, uma grande tribulação. Não se desespere, não se fique desesperançado, não desanime. A crise é a oportunidade de experimentarmos o mover de Deus de modo sobrenatural, e Deus ser glorificado na nossa vida. Aquilo que nós cantamos aqui, quão grande é meu Deus, todos vão ver, todos irão ver. É no meio da crise, você sendo fiel a Deus, você experimenta o agir de Deus, as pessoas vão ver que Deus fez, que Deus agiu, que Deus te socorreu, que Deus operou o milagre, e a glória é toda para Ele. Segundo lugar, o que nós vemos aqui é que a palavra de Deus é verdadeira e infalível. A palavra de Deus é sempre verdadeira, irmãos. As pessoas acreditam que sai nas manchetes dos jornais, nas revistas, o que ouvem na televisão, e não acreditam na palavra de Deus que atravessa a história. A palavra de Deus é o livro histórico com mais dados arqueológicos históricos de comprovação da sua veracidade. Eu acho incrível como as pessoas não acreditam na palavra de Deus, porque querem acreditar em outras coisas, porque não querem se render ao Deus da história. Mas a palavra de Deus é sempre verdadeira. O que Deus revelou a Daniel para Nabucodonosor de fato aconteceu ao longo da história, e de fato tem acontecido. A palavra de Deus, ela é plenamente fiel e infalível. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, irmãos. Por isso você pode confiar nessa palavra. Vai surgir a ciência, a tecnologia, os domínios desse mundo não são suficientes e não são verdades acima da palavra de Deus. A cultura muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Seja fiel à palavra. Não siga os modismos, não ceda à cultura. Seja fiel à palavra. É ela que permanece para sempre, e aqueles que vivem por ela também permanecerão. Ela é a verdade, irmão. Ela é a verdade. Eu não tenho tempo aqui para discorrer sobre essa aplicação tão grandiosa, mas ela é a verdade. Ame a palavra de Deus, viva pela palavra de Deus, que você vai permanecer também para sempre. Terceiro, Deus é o regente supremo da história. Já disse isso durante a mensagem, mas faço questão de destacar: Deus é que rege a história da humanidade, e Ele rege a história da humanidade, rege também a história da sua vida. Às vezes eu e você pensamos que temos as rédeas nas mãos, que podemos viver longe de Deus, alheios a Deus, divorciados de Deus. Não se engane, isso é uma ilusão humana. Os seres humanos buscam isso, porque querem viver alienados de Deus, porque querem ser Deus das suas próprias vidas. Mas entenda o seguinte: assim como Deus é Senhor da história da humanidade, Ele é Senhor da história da sua vida. Tua vida está na mão dEle, a minha também é de todos nós. Então aproveite para desfrutar de Deus ao longo da sua caminhada neste mundo. Honre a Ele, desfrute do que Ele te oferece, porque Ele é soberano sobre a nossa vida. Quarto, o reino de Deus é vitorioso e eterno, irmãos. Nós vemos isso. A igreja do Senhor Jesus está sendo edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente que desanima da igreja: o que vai ser? Será que a igreja vai vencer? A gente vê tantos cristãos desviando, abandonando, a apostasia da fé. Irmão, ame a igreja de Jesus se você é a igreja. A igreja de Jesus é que Jesus vem buscar, é a noiva de Cristo. Ninguém pode deter a igreja. Seja um apaixonado pela igreja. Mas o mundo está tão difícil, hoje as pessoas não estão mais... irmão, seja você um fiel, seja você alguém que honra Jesus de todo o coração, seja você igreja de verdade nessa sociedade, cultura sem Deus, porque nós estamos num projeto vitorioso. Você não está num projeto fadado ao fracasso, não. Se você é do povo de Deus, você faz parte do povo vencedor. A história já está escrita, o reino de Deus é eterno. Você não pode desanimar no meio do caminho, você não pode abandonar a fé, você não pode deixar que dúvidas e incredulidades assaltem o seu coração. Não há um povo mais vencedor que o povo de Deus, irmãos. É o povo de Deus, porque em Cristo nós somos feitos mais que vencedores. Aleluia. Quinto lugar, é preciso se render a Deus ao invés de só conhecê-lo. Não adianta você conhecer sobre Deus, ver milagres, manifestação do poder de Deus e não se render a Ele.
Observe aqui que no final da história, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Ele chegou a adorar Daniel, porque representava Deus para ele. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Ele fala, realmente o seu Deus é Deus dos deuses, mas ele não diz assim o nosso Deus. Olha, Daniel, o seu Deus agora vai ser o meu Deus. Mesmo diante da revelação, da interpretação do sonho, da revelação da grandeza de Deus, ele não se submeteu a Deus, ele não se rendeu. Ele vê o milagre de Deus, ele vê a grandeza de Deus, mas ele não se rende a Deus. Eu tenho visto isso continuamente. Muitos de nós aqui já vimos grandes milagres, a mão de Deus de forma clara, conhecemos sobre Deus, conhecemos textos bíblicos, conhecemos teologia, mas não rendemos o nosso coração. E conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Cada ser humano precisa render o coração a Ele, para conhecer Deus de verdade. Jesus disse em João 17,3, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E último lugar, Deus honra aqueles que lhe são fiéis, irmãos. Eu disse isso no último domingo, Deus honra os seus fiéis, e Deus honra os seus fiéis. E o final da história termina assim: então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia, o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Eles foram honrados, não só por Deus ao revelar o mistério, não só por serem ouvidos por Deus agir com misericórdia para com eles, mas eles também foram honrados pelo rei. Seja fiel, seja diferente nessa cultura e faça diferença, porque Deus vai ser fiel com você e vai honrar o seu compromisso, a sua consagração, a sua santidade. Deus vai honrar sim o teu coração diante dele. Deus vai honrar inclusive perante os homens, perante aqueles que não o reconhecem. Deus vai dar honra a você. Eu espero que você tenha sido ministrado, tocado, abençoado por essa história gloriosa, porque esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a sua vida é tão valiosa, seu chamado é tão grandioso, Deus é tão bom, poderoso, para que você desperdice a sua vida em coisas que não duram. Por favor, entenda isso. Deus criou você com um propósito divino. Ele colocou você neste mundo para andar com Ele e fazer diferença, para se realizar nele em seu projeto incrível e significativo. Ele te deu vida, saúde, dons, talentos, oportunidades, e deu o Espírito Santo para viver a vida mais poderosa e impactante que você pode viver nesse mundo. Eu espero que você veja isso, que você abrace isso, que você se alegre nisso, que você se entregue a isso, que você viva plenamente tudo que Deus planejou para você, que você fixe seus olhos nele e no propósito que Ele tem para a sua vida, e não desperdice tudo que você tem e é em coisas que não duram, em coisas deste mundo, porque só o reino de Deus é eterno. Só o reino de Deus é eterno. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é a verdade. Obrigado, Senhor, por revelar ao nosso coração a Tua grandeza, a Tua majestade. Obrigado, Senhor, por ter misericórdia de cada um de nós, na nossa humanidade, na nossa fraqueza, nos nossos limites. Obrigado, Senhor. Eu oro, Deus, que essa palavra frutifique no coração de cada homem e mulher, rapaz, moça, jovem, adolescente aqui nesta manhã. Que o Senhor seja exaltado, sempre exaltado. Eu oro a Ti no poder do Teu nome, Senhor.